contra as pessoas com... Feira de Santana, 25 de fevereiro de 2021. Igreja Monte Sinai. Como está um processo ainda essa pandemia, um processo de toque de recolher, de lockdown, tanta coisa. Nós hoje vamos ter a live, vamos ter uma live, porque não podemos passar do tempo. Pelo menos hoje está a partir das 20 horas, então daqui a pouco não pode estar ninguém na rua, então vamos fazer a live. E enquanto isso, aí a gente está aguardando o pessoal chegar, então a gente vai falando alguma coisa para o vídeo não ficar mudo, na verdade, e até porque também nós vamos publicar, Mas antes de começar a palavra, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, como eu disse antes, nós estamos aqui em Feira de Santana, Bahia, dia 25 de fevereiro de 2021, e hoje nós vamos trazer um tema muito importante. Eu tenho dito sempre, quando eu estou na rádio, quando eu estou pregando, estou no púlpito, eu tenho dito sempre que o Senhor fala comigo através de flash, Sempre a inspiração vem como um flash, como o Senhor dando uma direção, dando um tema para que a gente trabalhe esse tema. E o de hoje foi, hoje à tarde recebemos na verdade, que foi no grupo Monte Sinai, um vídeo, a Miriam Santana, Carajé maravilhoso ali no Feira 7, ela mandou um vídeo, não sei nem o nome do pastor, não tinha o nome dele, eu sei que a igreja era uma igreja grande, e ele pregava, e depois ele começou a dizer, não é como você começa, mas como termina, E nós vamos falar nisso. Não importa como começamos, O importante é como terminamos. E diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, nós temos observado, na verdade, nós temos observado as pessoas, como é que estão se portando e também se comportando diante dessa pandemia, diante da situação que temos vivido. E aí a gente começa a fazer análise, começa também a se colocar também nesse ambiente, e aí a gente enxerga que como é que nós estamos, Nós estamos como começamos, como é que vamos terminar, porque é muito relativo, é muito relativo você caminhar, e enquanto você caminha, você não consegue fazer uma análise dessa sua caminhada, até porque você está se frustrando com algumas situações, está vivenciando coisas que têm trazido algum desconforto, e isso muitas vezes impede de você fazer uma autoanálise, de você até programar a sua vida. E em todo final de ano eu tenho dito que a gente gera uma expectativa muito grande para o ano vindouro, e a gente esquece que quem faz a mudança no futuro somos nós, através da semente que nós estamos plantando. É isso que nós vamos trazer hoje, trazer essa noite, para uma reflexão, Porque nós vamos citar alguns exemplos de pessoas que começaram bem, muito bem inclusive, e terminaram muito mal. Outros que começaram muito mal, mas muito mal mesmo,
e terminaram muito bem. Como outros, né, que começaram bem e terminaram bem. Outros começaram mal e terminaram mal. E aí? Qual é a análise que você faz de você? Né? Qual é a análise que você está fazendo de você? Vamos fazer análise da nossa caminhada. A gente faz uma reflexão, a gente volta, né, ao passado e vê quem eu era, quem era Rubem. Né? Rubem passou por muitas fases interessantes e que, né, fases em que eu fui conhecido como Pintadas, né, por ter nascido em Pintadas. Então os amigos chamavam-me de Pintadas e aquilo ali foi cada um chamando e pegou. E aí fui na adolescência como Pintadas, teve muitas situações de aprimoramento, muitas quedas, levantes. A gente tem. Cada um tem a sua autoanálise, não é verdade? Teve o meu período que eu fui conhecido como Fumaça, e por um bom tempo na adolescência, na juventude, aqui em Feira de Santana, a partir de 77, ali no João Duval Carneiro. Né? Tenho saudade daquele ambiente tão bom. Eu tive uma infância, uma adolescência e também uma juventude muito boa. Em termos de amizades, muito boa. Teve alguns percalçozinhos que foram algumas questões que não foram muito aprovadas, né, nem pela sociedade, principalmente por Deus. Né? Mas é a análise que eu estou fazendo. Agora, depois, eu queria também que você também ficasse, né, atento a isso que eu estou trabalhando aqui, né, para que você também faça isso e comece a ver como foi que eu comecei. Qual é o estágio que eu estou agora? Onde é que eu quero chegar? Isso é para refletir. Isso é para você, né, como ser humano, como indivíduo, refletir. E aí, juntando o ser humano, juntando o indivíduo, né, também colocar o cristão. Né, o cristão. E é isso que eu quero que você reflita. Como foi que você começou? Qual o estágio que você está vivendo hoje? E onde é que você vai chegar? Amém? Mas vamos ler a palavra. Mas antes de ler a palavra, nós vamos orar ao Senhor e colocar diante do Senhor esse momento. É um momento especial, né? Onde a gente não pode estar no templo, mas, graças a Deus, pelas redes sociais, a gente pode alcançar as pessoas que de repente estão precisando de uma palavra, né? E aí a gente se coloca como instrumento para que o próprio Deus utilize e fale aos corações, né? Talvez você esteja precisando dessa palavra, né? Talvez você esteja precisando ouvir da parte de Deus algo nessa linha, nessa direção. Mas já deixa a tua palavra aberta aí em 2 Crônicas, no capítulo 26, e nós vamos ler o versículo 5. Mas antes disso, nós vamos estar orando ao Senhor. Vamos estar colocando diante do Senhor esse momento, colocando diante do Senhor, né, a palavra, colocando diante do Senhor a nossa vida, nós que vamos estar aqui ouvindo, porque é Ele que conduz, é Ele que fala, é Ele que é o Senhor. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a nossa adoração, porque Ele é Deus, o nosso Deus. Pai amado, Deus bendito, glórias te damos. Glórias te damos pelo teu senhorio, pela tua majestade. Glórias te damos porque tu és Deus, o nosso Deus. E nos prostramos diante da tua presença, Senhor, porque sabemos que, ó Deus, tu estás no nosso meio, Pai. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela palavra, muito obrigado porque eu sei que o Senhor falará aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Né? Você que está chegando aí, não está dando para chegar, você já sabe que eu tenho que trocar o óculos. Estou vendo aqui Mari, parece Guilherme, aqui Maria está por aí, Neide, tem algumas pessoas e não dá para enxergar, mas você que está aí, se sinta abraçado, se sinta abraçado e nós vamos estar
nesse momento fazendo essa reflexão para, né, que o Senhor esteja edificando a nossa vida. 2 Crônicas 26, né, o versículo 5, conta a história de Uzias, o rei Uzias, né? Diz assim: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Essa palavra é tremenda, né? O rei, quem está vendo aqui é o contexto dessa palavra, um rei que estava recebendo do seu pai, né? Do seu pai Amazias, o cajado, né? A batuta, o cetro, né? O rei recebe o cetro e para comandar, né? Para governar um povo. E não era qualquer povo, era o povo de Deus. E Uzias recebeu aquele cetro, recebeu a coroa, recebeu o trono. E junto, por seu pai ter sido um rei temente ao Senhor, ele recebeu, né, a reboque, ou poderíamos dizer assim, recebeu de brinde um profeta que também temia ao Senhor. E a Bíblia diz que este rei, ele começou a governar, né, ainda muito novo, né? Ele só tinha 16 anos quando começou a governar. E aí, quando a gente ouve falar de pessoas que estão assumindo grandes responsabilidades, né, com pouca idade, a gente lembra ali de Gálatas 4, quando fala, né, da maturidade, né? Ali fala da maturidade espiritual, mas também pode ser a maturidade profissional, a maturidade governamental, a maturidade em si. E quando, né, nós ainda não somos maduros e temos alguém como tutor, como curador, como, né, a pessoa que vai estar nos ajudando a tomar decisões, isso é algo maravilhoso. E Zacarias, o profeta, estava ali, né, com essa incumbência de chegar a orientar aquele jovem rei, aquele jovem que assumia, né, a nação de Israel, o povo de Deus, né, o povo de Judá. Então, meu querido, o que é que eu estou querendo transmitir para você aqui? Vendo esse texto, eu digo para você, olha, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio das visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque ele, enquanto estava ouvindo Zacarias, quando ele estava, né, buscando a presença do Senhor, e se você der sequência à leitura desse texto, você vai ver os grandes feitos desse rei. Esse rei construiu cidades, esse rei construiu muralhas, esse rei construiu muitas cisternas, esse rei construiu e fez um grandioso exército poderoso, com mais de 300.000 soldados. Então é um rei muito poderoso. E aí é onde nós começamos a fazer parênteses, né, quando nós estamos falando de alguém. Quem sabe até trazer para nós, né, para a nossa experiência, para a nossa vivência, né, na nossa família, na nossa casa, na escola, no trabalho, na igreja, onde quer que seja. Onde estejamos, vamos estar, né, com pessoas, vamos estar em ambientes onde é necessário, né, você mostrar quem você é muitas vezes. E aí, esse rei se tornou tão poderoso que a Bíblia diz, né, que ele, né, se tornou muito orgulhoso, muito altivo, muito cheio de si. Então ele começou muito bem, porque os grandes feitos desse rei foi falado por muitas nações, né? Os grandes feitos desse rei foi visto com muitos bons olhos também pelos súditos e também por seus ministros. E aí, meu querido, eu queria ver, né, como eu disse, queria ver de você também, se você fez a sua autoanálise, né? Qual foi a sua caminhada na sua adolescência, vamos botar assim, na adolescência, porque nós já começamos a nos entender como gente,
E esse que aqui era um adolescente, o rei Uzias, quando assumiu tão grande responsabilidade, né? Como foi que você viveu aquele momento, né? E como foi a sua caminhada a alcançar a juventude, a alcançar a maturidade? Não sei, até quem sabe você está como eu, que também está iniciando a terceira idade. É uma caminhada. E eu queria que você refletisse, né, nessa caminhada, quais foram os momentos que tiveram, né, crescimento, né, e que esse crescimento pôde trazer para você algum tipo de emoção danosa àquilo que a Bíblia está nos falando, porque a altivez é danoso, o orgulho é danoso. E esse rei, ele estava com a sua alma em danos, ele não estava bem porque o orgulho tinha tomado conta dele. Ele se achava a última bolacha do pacote. Uzias, ele era um rei que obedecia ao profeta, ele ouvia a palavra do profeta, seguia segundo a direção que o profeta trazia. O profeta buscava de Deus, entregava ao rei e o rei executava. Enquanto estava ali, maravilhoso, ele se mantinha humilde, ele se mantinha uma pessoa, né, segundo o coração de Deus. Ele estava, né, dando sequência, né, ao reinado do seu pai Amazias, e ali estava maravilhoso, tanto para ele, porque estava em comunhão com Deus, tanto para ele e o profeta, que tinha ali aquele relacionamento muito bem, como também com os seus súditos, que ele, como rei, mas mesmo assim respeitava os seus súditos, e os súditos o aprovaram. E eu, na minha caminhada, qual é a estação que eu estou agora? Qual foi a experiência que marcou a minha vida e trouxe algum sentimento danoso? Ou sentimentos de enaltecer, sentimentos bondosos? Reflita. Hoje é um dia para refletir, nós vamos refletir, sim. Hoje é aniversário de Jack, né? Acho que Jack está por aí também, e está refletindo nesse dia maravilhoso de mais um ano que o Senhor deu para ela. Então reflita. Reflita também nessa questão de sua vida cristã. Como é que você tem permanecido como cristão diante das pessoas que estão à tua volta, diante daqueles que você tem comando sobre eles, os filhos, né? Os funcionários, se porventura tiver. Como é que nós estamos tratando os nossos sentimentos? Como é que nós estamos vivendo como cristãos? Será que eu sou o patrão, quem manda sou eu, manda quem pode, obedece quem tem juízo? E é isso. Vamos ver qual foi, na verdade, os acontecidos, né, dessa nossa reflexão, o que foi que verdadeiramente aconteceu com Uzias. O que foi que aconteceu com o filho de Amazias, que foi um bom rei, né? Dizem por aí que filho só puxa pai, né, quando é ladrão de cavalo. Não, mas isso é uma coisa que a gente fala, eu ouvi falar muito quando era pequeno isso, mas não, isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Eu tenho visto ultimamente, mesmo nesses dias que são dias terríveis, onde nós estamos vendo aí os filhos se degladiando com os pais e vice-versa, faltando com respeito. Mas eu tenho visto também muitas experiências lindas, maravilhosas, de filhos que respeitam, que obedecem aos seus pais, né? Pais que tratam os filhos com amor, com carinho, né? Mas com disciplina também, né? Disciplina junto com isso tudo. Temos visto, e muitos, graças a Deus que ainda temos visto isso aí. Mas aí eu queria que você visse você, né? Como é que está você diante dos teus filhos? Como é que está você como cônjuge? Como é que está você como funcionário? Como é que está você na escola? Como é que está você na igreja, né? Com aqueles seus irmãos? Como é que você está? Uzias, ele ficou muito bem, ele teve muita aprovação, mas chegou um momento em que a sua altivez, o seu orgulho, traiu completamente todos aqueles sentimentos que ele tinha galgado com a orientação do profeta. Foi só o profeta morrer que ficou sem a direção.
Será que eu vou depender de um profeta? Será que eu vou depender de um tutor toda a minha vida? Será que eu não vou amadurecer o suficiente para caminhar sem necessidade de muletas, para caminhar sem necessidade de ter alguém traçando a minha trajetória, alguém que eu estou dizendo aqui no âmbito humano, porque é necessário que o Espírito Santo esteja em qualquer um, humilde, altivo, quem quer que seja. Não fazemos nada sem a direção do Espírito Santo. Estou falando nessa condição aqui de Uzias, que o profeta estava sempre orientando. Será que se eu caminhar sozinho, eu vou ser notado como estou sendo notado hoje? Para refletir, né? Será que eu me acho muito sábio, muito maduro para dispensar a orientação de alguém que está bem intencionado para trazer para mim? Será que eu estou tão poderoso ao ponto de não dar a mínima importância às pessoas que querem de qualquer forma ou de alguma forma nos ajudar, me ajudar? Será? Então, querido, eu trouxe essa reflexão justamente para que a gente comece a buscar dentro de nós, a tirar de dentro de nós coisas que às vezes estão lá cauterizadas. Eu costumo dizer, quando a gente está em discipulado, eu costumo dizer o seguinte, que se alguém não chegar a tocar em algumas feridas nossas, nós não vamos saber se estamos agindo errado. Tem muita coisa cauterizada dentro de nós, assim como um arquivo. Você já prestou atenção, você tem um notebook e ali tem vários arquivos que guardam várias coisas. Tem arquivos que ficam lá, como eu já tenho um arquivo aqui, tem 5, 6 anos que eu não abri, não sei nem mais o que é que tem nesse arquivo, mas chego lá, eu dou um toquezinho em cima dele, ele abre. Ele estava esquecido, mas um toquezinho trouxe à tona. Quem sabe, Muitas vezes tem coisas dentro de nós e às vezes alguém vem, dá um toquezinho e abre. E coisas que não são boas, coisas que são danosas, coisas que vão ofender, que vão até destruir pessoas. Então é isso que eu quero dizer. Como é que você tem avaliado a sua caminhada? Como é que você tem? Você começou bem, começou e vem caminhando bem, está almejando terminar bem. Como é que você está? Como é que você esteve? Como é que você está? Como é que você quer estar? Reflita. Porque Uzias ele começou muito bem, ele teve a orientação do pai, ele teve a orientação do profeta, mas ele quis se emancipar. Ele achou que ele não precisava mais de ninguém. Triste fim daquele que acha que é autossuficiente. Triste fim daquele que acha que não precisa de ninguém. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com Uzias. Ele se achou autossuficiente, ele se achou a última bolacha do pacote, como diz a galera. Então, o que foi que aconteceu? Ele se esmerou em fazer coisas que não eram da sua natureza, não eram da sua alçada. E aí ele terminou mal. Ele terminou muito mal. Porque a Bíblia diz que ele foi para o templo fazer o que não lhe era devido, foi queimar incenso, e o profeta, o sacerdote, falou com ele, mas ele não deu ouvido. Antigamente ele dava ouvido a Zacarias, porque antigamente ele estava em comunhão com o Senhor. Antigamente o seu orgulho estava achatado pela sua humildade, estava debaixo da sua humildade. A sua altivez estava debaixo da sua humildade. E aí, meu querido? E aí, minha querida, como é que você verdadeiramente está? Como é que você está?
Uzias, ele, depois que mostrou-se altivo, depois que ele saiu da direção do Senhor, ele pegou lepra. E sabe o que aconteceu? Ele foi lançado para um ambiente onde não podia ver ninguém. O seu filho teve que assumir o seu lugar. Então Uzias, ele começou muito bem e terminou muito mal. Tem uma outra história também que é muito interessante, eu queria dividir com você também, para a gente ver, né, qual estágio, né, que nós estamos, qual foi a nossa caminhada e o que é que a gente pode fazer para a gente se manter, né, numa condição de cristão autêntico, né? E que muitas vezes, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes tem pessoas que a gente olha assim, o testemunho é terrível. Tem pessoas que a gente olha assim e vê que não é nada daquilo que tem falado, mas arrota uma santidade, arrota, né, aquele cristianismo poderoso, e a gente percebe nas suas atitudes, no seu testemunho, que é completamente diferente, né, porque está se enganando, né, achando que porque aceitou simplesmente Jesus, né, todas as coisas estão resolvidas. Então a gente, né, tem aquela falsa noção de que, né, é apenas receber Jesus como único e suficiente Salvador. Mas também a Bíblia nos fala de galgar, buscar a santidade. A Bíblia nos fala de caminhar como cristãos. Caminhar como cristãos. E é justamente isso, para ver que de repente, né, você e essas pessoas, elas não estão ali fazendo, como poderia dizer para você aqui, falhou assim agora. Eles não estão fazendo, estão dizendo aquilo com uma verdade no coração deles, né? Que é um cristão autêntico e tal, porque ele acredita verdadeiramente nisso. Porque o inimigo cegou o seu entendimento. Eu estou dizendo isso com pouco pessoal, muita gente dentro da igreja. E estão dizendo isso também para mim em algumas ações que eu acho que está correta e que não está. E que é necessário alguém para vir tocar naquele arquivo para abrir. Então o que é que eu quero? Uzias, ele vinha e sorrateiramente, quando foi se afastando do profeta, naturalmente foi se afastando de Deus, então ele começou a cegar. E ele achava que ele estava, numa condição correta, para você ver que ele estava no templo. Se nós olharmos alguém que está no templo, né, fazendo tudo ali com toda a boa vontade do mundo, nós vamos achar que o cara está certo. Mas o sacerdote chegou lá e disse: não, você não está certo. Ah, mas eu sou rei, independente, isso é para o sacerdote. Então cada coisa no seu cada qual. Então é isso que eu quero dizer, querido. Ele achava que estava certo. Talvez você esteja achando que está certo em algumas ações que você tem feito. Para reflexão. E aí ele teve que encerrar a carreira, teve que entregar o cetro dele, a batuta, a coroa, o trono ao seu filho. E aí nós vamos para uma outra situação de um rei que a gente fica procurando na Bíblia. Eu fico às vezes procurando na Bíblia, achei alguns parecidos, viu? Mas mais do que Manassés, eu não vi ninguém tão ruim como este homem. Não vi ainda ninguém mais ruim do que o rei Manassés. E o rei Manassés era trineto de Uzias, da família, da linhagem. Mas o cara era ruim. Ele não era muito ruim. Aí eu disse: meu Deus do céu. E por incrível que pareça, o pai foi o rei bom de Manassés. Assim como Amazias ensinou a Uzias, assim como ele ensinou, e ele, enquanto estava com o profeta, caminhou segundo aqueles ensinamentos,
também o Ezequias, que era o pai de Manassés, orientou, eu imagino. Aí, meu querido, vem um cabra ruim desse, ruim ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos. Ainon. E aí, para você ter uma ideia, mexia com adivinhações, com feitiçaria. Era um cabra perverso, muito perverso. Você pode ler aí em 2 Crônicas, no capítulo 33, que você vai ver os malfeitos desse rei. Ninguém aturava o cabra. Muito ruim. Muito ruim. Mas este homem, como o outro, Deus quis dar a direção. Deus estendeu a mão. Deus também estendeu a mão para Uzias lá quando ele começou a se afastar. Mas Uzias não quis. E aí Deus estende a mão quando vem, né, os babilônicos e leva, né, o Manassés. E ele, quando vem cativo, preso, acorrentado, ele lembra: meu pai Ezequias orava ao Senhor e ele atendia. Então eu vou fazer o mesmo. Será que ele vai me atender da mesma forma, mesmo com todos os meus erros? Ele vai me atender? Meu pai não foi perfeito, mas era um homem que tinha comunhão. Ele orava ao Deus de Israel. Era um rei bom. Será que se eu orar ao Senhor, se eu buscar o Deus do meu pai, ele vai me ouvir? Talvez aí você esteja passando por uma situação muito terrível. E às vezes você não tem a coragem de chegar diante de Deus, ou por medo, ou porque está chateado, ou porque está culpando Deus. Eu não sei, sempre a gente coloca algumas circunstâncias da nossa vida para querer, né, lançar sobre Deus as coisas que são competência nossa. E aí Manassés chegou para Deus. Manassés chegou para Deus e disse: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de todo o mal que causei ao meu povo. Senhor, eu me arrependo do mal que eu causei ao teu povo, que eu causei a ti, Senhor. E Deus restabeleceu o trono deste rei. Deus restabeleceu o trono deste rei. Este rei começou muito mal e terminou muito bem, porque quando ele retornou, quando ele assumiu novamente o seu trono, grandes feitos esse homem começou a fazer. Grandes feitos ele começou a fazer. E aqui nós temos a história de um que começou muito bem e terminou muito mal. Começou mal e terminou bem. Mas poderíamos ver um que começou, né, bem e terminar bem. Isso não é regra para você estar diante do Senhor. Eu estou colocando porque os dois paralelos, né, se encaixam muito bem nas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Quer um exemplo muito forte, né, de duas pessoas que não mereciam nada. Mereciam o quê? Um julgamento, que este julgamento, né, foram condenados pela morte de cruz, que era a pior morte que tinha naquele tempo, quando Jesus andou na terra. E a morte de cruz era perversa, era para os piores bandidos que existiam na época,
os malfeitores, aqueles criminosos de alta periculosidade. E ali, entre Jesus estavam dois, crucificados também. E aí quando a gente olha ali e percebe a mensagem que aquele diálogo traz, é algo assim espetacular para que a gente reflita em nós o que é que somos e o que seremos. Um diz para Jesus: olha, você não é Deus? Você não saiu aí proclamando que é Senhor? Você não sai proclamando o que faz e acontece? Salva a gente, salva a ti mesmo, meu. Né? Se fosse eu, estaria aí dizendo: ô camarada, salva aí. Então você vê a linha, né, de raciocínio de uma pessoa dessa. E compara com o outro que diz: cala-te, nós estamos aqui porque merecemos. Ele está sem dever nada. Eu digo para ti, por isso eu digo para ti, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembra-te de mim. E aquele diálogo é muito forte, porque vai mostrar para nós, né, duas situações, né, que muitas vezes a gente pode ter na nossa caminhada com o Senhor, né, e a gente achar que está bem. Às vezes ele está sendo arrogante, está sendo prepotente e está achando que está bem. Ah, porque alguém me feriu, eu vou lá na prepotência e desconto olho por olho, dente por dente. E achamos que está bem. Mas aquele outro não, ele entendeu o seu lugar, ele entendeu o lugar de Jesus e compreendeu que a arrogância não ia trazer nenhum benefício para ele, principalmente naquele momento. E aí eu quero dizer para você isso. Qual o perfil que você tem deixado estampar na sua caminhada cristã? Como é que você tem se apresentado como cristão? Então, queridos, eu queria trazer essa reflexão justamente para que você começasse a enxergar, né, o que vem pela frente aí. Apesar da Bíblia dizer que basta o seu mal a cada dia, eu troquei até a frase, porque na verdade a Bíblia diz: você tem que viver esse dia como se fosse hoje, porque você não sabe o dia de amanhã. Mas você, mesmo olhando por esse prisma, você também não pode deixar de projetar o futuro. Você não pode deixar de projetar o futuro porque você está vivendo o presente. E você não sabe, é muito incerto, você não sabe se você vai ficar só até amanhã ou se vai ficar até completar 100 anos. Você não sabe, só o Senhor que tem o conhecimento dessas coisas. E é isso que eu quero convidar você a refletir, porque você, né, tem que olhar de onde você veio, você tem que ver qual foi a sua caminhada, o que foi produzido, né, como é que você está hoje e como é que você quer chegar. É essa a minha direção para você hoje. Essa é a proposta do Senhor para você hoje. E quero dizer novamente a você: você vai colher amanhã a semente que plantar hoje. Se até aqui você só veio, né, trabalhando situações que veio trazer dissabores para os que estão ao teu lado, que veio ferir a santidade de Deus, se até hoje você foi orgulhoso, se até hoje você, né, foi altivo, se até hoje você se achou o grande santarrão, mas tinha testemunho que só Jesus na causa, não, nada está perdido. Olha o exemplo de Uzias.
Olha o exemplo do ladrão na cruz. Então, talvez você também, né, esteja aí vivendo toda essa situação de bondade, você só plantou frutos bons, que você até hoje, né, teve um testemunho ilibado. Aí a gente vai para aquela palavra que diz: cuidado você que está em pé, porque não caia. Então é o momento de você se fortalecer mais no Senhor, porque quanto mais a gente busca estar perto do Senhor, mais o ataque vem. E é aí que nós temos que estar muito mais próximos do Senhor, para que amanhã eu continue como caminhei até hoje. Duas vertentes. Mas tudo que foi feito até hoje pode ser diferente a partir de amanhã. E é por isso que nós precisamos estar atentos. Por isso que precisamos estar atentos. Deixa eu contar uma história para você para encerrar. Nós já estamos encerrando. Deixa eu ver aqui quantos minutos nós temos. Já temos 41 minutos. Mas deixa eu contar uma história para você, para você assimilar melhor o que nós falamos aqui. Quando eu disse, olha, tudo que você fez até hoje, se você vem na trajetória fazendo coisas boas, belas, maravilhosas, segura isso aí. Você veio na trajetória fazendo as coisas erradas. Eu não estou falando com pessoas que já têm, né, uma vida com Jesus, mas também tem aqueles que não dão a mínima importância com Jesus e vêm fazendo atrocidade. Pronto, parou. Hoje é o ponto de partida, hoje, agora que nós estamos falando. Três situações. Eu estou com Jesus, fiz tudo que é bom, tudo bem, e eu estou aqui agora, hoje, 25 de fevereiro, nesse horário. Aí venho eu com Jesus, mas venho fazendo as coisas segundo o meu coração. Aí eu não quero nada com Jesus, a terceira opção, e venho só fazendo atrocidade, só arrebentando a boca do balão. Para, hoje, 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. Deve ser umas 20 horas e 20 minutos aí, não sei. Que aqui não está dando para enxergar. A minha história é a seguinte: eu fui um jovem que, como eu disse a vocês, eu tinha uma vida muito boa e tal, mas fiz algumas coisas erradas. Então não estava, não dava a mínima para o Senhor na minha juventude. Apesar que minha mãe me ensinou sempre, sempre eu estava ali nos ensinando a respeito da palavra. Mas eu fui um jovem que comecei muito cedo a beber, a prostituir, uma série de coisas. E naquele período, né, foram períodos em que eu vivi bem. Eu não era um cara mau caráter, mas eu dava muitos dissabores para minha mãe, para meu pai, para minha família em si, principalmente para o Senhor, né? A coitada da minha mãe não dormia praticamente, porque a minha vida era noturna. Eu dormia durante o dia e à noite farra. E mãe não dorme, você sabe disso, que é mãe. Você também que é pai sabe, né? Você também é pai também não dorme. Mas aí com os 23 anos, eu começo a ter uma convivência mais forte com Jesus. Comecei a pregar o Evangelho, eu comecei a ter mais intimidade. Eu digo mais porque a minha mãe sempre nos ensinou a respeito da Bíblia. Aí eu comecei a ter experiência com o Espírito Santo de Deus, né? E aí foram momentos fantásticos na minha vida, grandes milagres eu presenciei. O Senhor usou minhas mãos para curar muitas vezes, a minha boca para expulsar demônios. Foram milagres que naquele tempo, nos anos 80, 90, nós vivenciamos isso. E aí, como eu estava dizendo, como é que até que você falou, a partir de 90, minha vida começou a degringolar. Minha vida começou, né? Olha quantas fases. Uma vida mais ou menos, logo na fase
até os 23 anos, de 23 até os 30, né? Uma fase excepcional, de milagres e maravilhas, veja bem. E depois ali dos 30, uma fase que pior, como a Bíblia diz, que depois vem 7 demônios mais, né, poderosos ainda e detonam você. E foram dias terríveis. O diabo tentou me matar várias vezes e Deus me livrando. Foi aí que em 2000, não, 99 para 2000, aí retorna com mais intensidade para o Senhor. Né? E aí você, vivendo esse milagre, tendo experiências maravilhosas com o Senhor, e de repente o diabo me passa uma rasteira e eu começo a voltar para os porcos novamente. A viver situações fora do contexto da palavra do Senhor. Pior do que estava antes. Pior daquela que eu vivia embriagado, pior do que aquela que eu vivia na prostituição, pior daquela que eu vivia dando trabalho terrível aos meus pais, muito pior. E isso já numa fase adulta. Talvez você também tenha tido essas situações, como foi 2020, 1999 a 2020, aí o Senhor me resgata novamente, e aí começam novas, né, situações de milagre em minha vida, né, de cuidado do Senhor comigo, e eu com o reino de Deus. Então a gente fica, né, preocupado, e aí começa a enxergar que o orgulho, né, é muito perigoso, a altivez é muito perigosa. Talvez por causa do meu orgulho eu dei essa caída. E aí você, né, por causa do seu orgulho, pode também estar caindo. E olha, eu te digo uma coisa, mas nem para o meu, que eu não tenho inimigo, mas se tivesse, eu não desejaria para o meu pior inimigo, para a pior pessoa deste mundo, é você estar em Cristo e cair e começar a se lamear novamente. É terrível. É terrível. Quando eu conheci a pastora Jean, e aí eu chorava para voltar para a igreja e não conseguia, ela dizia, se decida. Ela também não era crente. Se decida. O cara fica chorando o tempo todo, quer ir para a igreja, então vai. E me deu umas regulagens boas, e ainda namorava, não era não, só estava namorando, me deu umas boas regulagens porque ela me via o sofrimento de eu tentar voltar para o Senhor sem conseguir, sem sucesso, porque o diabo assim em cima, jogando prato de lentilha, jogando tanta rasteira para você cair, para você sucumbir. Então é isso que eu estou querendo falar, transmitir para você. Então, cuidado. E pega esse dia 25 de março, de fevereiro, e faça a reflexão desse período que você viveu. Se foi bem, se esforce ao máximo para continuar bem. Agora, olha, cuidado para você não achar que foi bem por causa da sua autossuficiência, por causa do seu orgulho, por causa da sua altivez. Cuidado. Enfrenta isso com humildade, porque ninguém é perfeito. Tem algumas situações que precisam ser tiradas. Então aproveita agora e começa a avançar com esse propósito de você começar a cada dia mais melhorar, cada dia mais buscar essa santidade. Se você vem na outra direção, aquela que tem Jesus, mas vem fazendo as coisas segundo o teu coração, então para agora e começa a meditar na palavra. Para agora e começa a deixar o Espírito Santo de Deus traçar a tua trajetória. Para agora! Eu não me arrependo, não, de jeito nenhum. E digo para você, em relação a estar bem no mundo, né, que hoje o que as pessoas olham não é mais o ser, é o ter. Para você ter uma ideia, eu quero dizer para você o seguinte: nesse período que eu passei fora do Evangelho, eu dei um Vectra 0 km de presente ao aniversário da minha esposa. Hoje o meu carro é 2005. Um Costa. Então, queridos, como é que você está olhando os benefícios do Evangelho e os benefícios do mundo? Então como eu estou dizendo a você, olha, não me arrependi.
E se você vem assim nessa balançada aí, começa agora, toma uma atitude. Ainda que você tenha um Vectra e tenha que trabalhar, como eu estou, com o Corsa 2005. Porque agora eu tenho convicção de que em qualquer situação eu estou em Cristo. Se eu tiver que ir para a glória, eu tenho convicção. Ou se eu tiver que, se eu morrer amanhã, eu tenho convicção que vou para a glória, que vou estar eternamente com Jesus. Além de estar aqui na terra, vivendo com o Espírito Santo de Deus. E se você vem só detonando a vida longe do Senhor, não quer, conta com o Senhor, nunca quis, na verdade, conta com o Senhor. Se você sempre viveu para destruir, para trazer dissabores para as pessoas, para a sua família, pensa agora. Qual foi o benefício de tudo isso? Qual foi o resultado de tudo isso? Foi por isso que eu contei a minha trajetória. E hoje eu posso ver, nos 3 processos, no primeiro processo, no segundo que eu estava em Cristo, grandes milagres e maravilhas, minha vida foi fantástica. De 83, desculpe, até 90, foi fantástico, fantástico. De 90 a 99, terrível, terrível. E Deus me poupou. E de 99 até agora, fantástico, fantástico. Porque eu tenho convicções que só quem está em Cristo tem. Eu tenho convicção de que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Eu tenho convicção de que a minha família será sempre restaurada. Eu tenho convicção de que o Senhor, Ele me protege em qualquer lugar que eu estiver. Talvez é problema. Não, eu posso até morrer amanhã, mas eu vou enxergar isso como a proteção do Senhor. Eu não caí em 2000, naquele período lá, de 90, foi 90? Eu não caí? Não pode acontecer novamente? De repente, o Senhor até mentira para justamente evitar isso. Não sei, eu estou aqui dizendo. Estou dizendo o seguinte, porque todas as coisas, conforme a Bíblia diz, e eu creio nisso, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu querido, minha querida, eu estou finalizando agora, dizendo a você, pare agora nesse momento. E olhe para a tua frente. Eu sei que você já refletiu no que passou. Agora olhe para o que você será. Lembra que eu falei aos que estão perto de mim que eu fiz um propósito com Deus de ser um homem bom? Um homem bom que eu estou dizendo não é só homem de caráter, não é só homem de bem, não. O homem bom é aquele que está lá no Salmo 37, 23. Quando o Senhor diz que se compraz, que tem prazer nos passos do homem bom. E eu quero ouvir isso do Senhor. Eu não abro mão de dizer isso ao Senhor. Mas para que o Senhor diga isso de mim, eu tenho que andar corretamente, conforme a palavra. Para que o Senhor diga isso de mim, eu tenho que abrir mão de muita coisa que o meu coração deseja ainda aqui nessa terra. E eu quero desafiar você também a ser um homem bom. Não é fácil. Esse desafio foi em 2019. 2020 fui lá para a rádio novamente dizer assim, eu não fui aprovado completamente ainda. Ganhei algumas, mas perdi muitas. E eu continuo. Em 31 de dezembro, se eu tiver a oportunidade de estar numa rádio novamente, eu vou dizer o que aconteceu. Eu tenho quase que certeza que não haverá retrocesso. Mesmo se eu não alcançar aquela condição de ouvir do Senhor que tem prazer no meu espaço, eu vou ver que eu estou próximo disso, porque eu vou lutar. Vou lutar por isso. E eu quero desafiar você também a lutar por isso. Eu vejo as pessoas dizendo, eu desafio você a dançar aquela pegadinha. Faz isso, eu desafio você a trazer um versículo. Todo mundo entrar no desafio, a cantar uma canção, e lançar no YouTube. Eu desafio você. Agora eu desafio você a ser um homem bom.
homem bom. Mulher, esse é o gênero. Eu desafio você. Então, quero finalizar mais uma vez dizendo a você: não importa como comece, não importa. O que importa é como terminamos, porque ali é que é a definição do que foi feito em toda a minha vida. É a conclusão da minha caminhada. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado a você que esteve conosco. Estou vendo aí Noli Silvandeck. Deus abençoe. Saudade, Noli. Que saudade daquele nosso tempo lá na Betel. Que saudade daquela turma maravilhosa, turma em que a gente olhava assim no ano de 83, 84 e a gente via jovens abrir mão de tanta coisa na alma, jovens bonitos que abriam mão de sair para paquerar, para fazer, para ir pregar a palavra do Senhor. Que tempo! Mas nós podemos fazer isso hoje também. Podemos sim fazer isso hoje. Eu vi um vídeo agora, hoje, um americano, acho, ele nas ruas ali do Pelourinho, em Salvador, e um intérprete do lado, e pregando a palavra. Pau! Arrependei-vos, ele vestido com pano de saco, e bradando como João Batista: arrependei-vos! Arrependei-vos, porque é chegar no reino dos céus. Arrependei-vos. E vamos terminar por aqui para eu não me emocionar mais. Deus abençoe a tua vida. Deus te abençoe e te guarde.